Estamos prontas? Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a esta maratona de 14 lives sobre como vocês podem ter sucesso com as resinas compostas e isso se reverter clinicamente em uma demanda maior de pacientes, na confiança dos seus pacientes no seu trabalho e em vocês mesmos, né? Porque às vezes a gente faz algumas coisas erradas com a resina, a gente fica frustrado e paramos às vezes de executar, né, determinadas técnicas ou tentativas porque a primeira não deu certo, né? Então a gente tem que descobrir esses erros, porque é algo muito importante que às vezes impede vocês, né, de terem esse sucesso e atraírem mais pacientes para o consultório de vocês, é realmente erros que possivelmente vocês não estão sabendo enxergar, vocês não estão sabendo, né, definir onde, em que ponto vocês estão errando, né? Então, durante essas 14 lives, nós vamos procurar falar bastante desses possíveis erros, vamos tentar trazer à tona para vocês a maneira como vocês podem corrigir, como vocês podem melhorar, para que vocês não caiam naquela situação, né? Termina de fazer um trabalho com resina composta, senta o paciente na cadeira, aí tem aquela grande surpresa, né? Os dois centrais, por exemplo, são bem diferentes, né? Nós sabemos que os centrais são os dentes que exigem mais simetria dentre todos os dentes que nós temos. Então, qualquer pequena assimetria entre eles se torna evidente e antiestético. Então, às vezes você senta na cadeira, né, vê o paciente sentado e você tá sem imagem, eles estão falando. Não, tá com... Oi? Eliette? Aqui tá com... A gente tá acompanhando em outro celular aqui tá com imagem. Como é que tá aí, gente? Saudades, Ana Cristina e Carlos Jean. Então, o que eu preciso que vocês passem por experiências que até eu mesma passei já. No começo, quando ia trabalhar diretamente em boca, que é uma visão totalmente diferente de quando eu trabalhava com modelo de gesso, com resina e modelo de gesso, quando eu era protética, eu sentava meu paciente e eu via que o trabalho não estava legal. Aí eu ficava frustrada, né? Eu ficava frustrada e meu paciente também ficava frustrado. E você dava um acabamento ali mais ou menos para o paciente ir embora. O paciente chega em casa com aquela expectativa de mostrar para a família, certo? O trabalho de resina composta. E ou ele tem vergonha de mostrar como é que ele voltou do consultório, né? A expectativa dele é muito grande. Ou a própria família, né, vai revelando que, eu acho que tem alguma coisa estranha, eu acho que parece um maior do que o outro, parece que tá torto. Às vezes a gente recebe esses retornos dos nossos pacientes de acordo com aquilo que os amigos ou a família foram falando do teu trabalho. Isso é frustrante, né? E aí acaba que vocês não confiam mais nos resultados, param de fazer resina composta e deixam de ganhar um bom retorno, né, desses pacientes, porque é um bom retorno financeiro que a gente pode ter com resina composta. Então, eu preciso, durante essas lives, ensiná-los não só a executar determinadas técnicas, determinados passos para vocês terem sucesso nas resinas compostas, como também eu preciso que nessa maratona gratuita de 14 aulas, eu preciso deixar bem claro para vocês que é sim possível, é viável a gente se organizar. Tanto se organizar em tempo para fazer uma resina composta, organizar agenda para isso, quanto aprender a vender também a resina composta, porque às vezes você nem valoriza esse produto, porque você tem medo às vezes de executar a técnica, né? Então tem meios em que a gente pode ter mais segurança e saber vender esse produto para o paciente e assim, gente, a gente reverter isso clinicamente em sucesso, né?
e maior entrada também de dinheiro na sua clínica, porque dá sim para se viver de resina composta, dá para ter sucesso, dá para criar uma autoridade em resina composta na sua cidade, e nós vamos ter que aprender tudo isso. Então, nessa maratona de lives, não vai ser só técnicas de resina composta, nós vamos conversar bastante sobre a maneira como vocês podem ganhar dinheiro com resina composta, como vocês podem reverter isso para mais segurança, mais sucesso clínico e atrair os seus pacientes com mais confiança, os pacientes indicarem, né, para a família e para os amigos, que quando o paciente sai super satisfeito, o colega vai lá e pergunta, nossa, o que você fez? Seus dentes são bonitos. Ah, foi o doutor tal que fez os meus dentes. Então já dá a indicação do doutor ou da doutora. E aí, gente, o que acontece? A gente passa a ter maior demanda clínica, né? Em relação a esse material que é fantástico, que hoje a gente sabe que é de nanotecnologia, que hoje tem uma durabilidade maior do que as nossas resinas antigas, que nós temos um polimento mais duradouro, que nós temos cores, né, mais similares às cores de cerâmica, então tem uma compatibilidade também com a cerâmica em termos de efeitos óticos. Enfim, então eu quero estar com vocês fazendo esse bate-papo, não só de técnicas apenas. Hoje nós vamos falar sobre, eu quero conversar e eu quero ter um feedback com vocês durante essa live, eu quero que vocês me ajudem a lembrar de fatores, de problemas clínicos que nós temos, que a gente não consegue deixar os centrais simétricos. Hoje nós estamos falando disso. Nas próximas lives nós temos outros assuntos para a gente conversar, tá? Mas eu acho que essa interação nossa, eu acho que ela vai ser boa, porque eu vou passar a conhecer também os problemas de vocês, que são diferentes dos meus problemas. E não queira dizer que a Tininha não tem problema com resina composta. Tem aquele dia que nada dá certo, que eu sento também meu paciente na cadeira e vejo que tá tudo uma lástima, né? Que eu tenho que dar mais ou menos uma retocada naquela restauração ou naquele conjunto de dentes, né, que eu fiz para estética, e chamar o paciente um outro dia para realmente refazer. Isso acontece com todo mundo, tá? Então nós vamos conversar. Estão perguntando se vai ficar gravada. Não sei, vai ficar gravada? Vai ficar gravada para quem tá no Telegram. Vai ficar gravada para quem estiver no Telegram. Então no Telegram vocês vão ter essa aula gravada, tá? Hoje o assunto é como deixar os centrais simétricos para que você tenha maior sucesso nas suas resinas e não tenha frustração própria e nem frustre o seu paciente, né, com um trabalho que ele estava com uma expectativa de receber e de repente você não conseguiu, por alguma falha, né, trazer esse retorno positivo para ele, tá? Então, nós vamos anotar, eu gostaria muito que vocês anotassem, vocês podiam pegar um caderninho assim, 14 lives da Tininha Gomes. E em cada live a gente fazer umas anotações, perguntas, vamos instigar vocês para que vocês tragam as dúvidas de vocês, porque eu acho que live tem que existir um bate-papo, não sou só eu desse lado da telinha aqui tentando ensinar algo para vocês. Às vezes uma pergunta de vocês me desperta, né, para alguma questão às vezes que eu nem tenho estudado. Então é importante a gente ter essa interatividade, tá? Tá aí, né? Isso. Eu acho assim, ó. Primeiro, quando você vai fazer um trabalho estético no seu paciente, você e seu paciente precisam definir inicialmente que tipo de dentes esse paciente quer, né? Esse paciente quer um dente mais triangular? Eu tenho pacientes, eu não sei vocês. Se alguém tiver esse tipo de paciente, pode escrever aí, Tininha, eu já fiz, Tininha, eu já tive paciente que quis dente triangular. Não é todo paciente que chega pra gente que é dente quadrado, tem aquele paciente que deseja um dente triangular. Raramente a gente tem um paciente que quer dente mais arredondado, né? A não ser que a gente tenha que imitar o homólogo, ou seja, vai fazer o 11,
tem que imitar o 21 e o 21 já é arredondado, já é um dente redondo, ovoide, e a gente tem que, né, se virar nos 30 para tentar fazer um dente redondo. Mas geralmente as exigências dos meus pacientes também pode ser de um dente triangular. Então a primeira decisão, que tipo geométrico eu tenho que ter? Pode anotar aí. Você vai decidir com o seu paciente, né, o tipo geométrico que esse paciente deseja. Outro fator importante é vocês terem a noção, antes de fazer qualquer trabalho estético para o seu paciente, de que tudo tem que vir de um planejamento via enceramento, porque através do enceramento nós abrimos as possibilidades de fatores, de textura, de linhas, de efeitos, né? Que a gente pode dar depois definitivamente para o paciente. Então nós temos que conhecer duas coisas extremamente importantes: luz e sombra. Mesmo porque os nossos dentes anteriores não são dependentes apenas de forma. Nossos dentes anteriores são dependentes de ótica. Então a gente tem que saber, a gente tem que conhecer quais são as áreas que eu preciso da reflexão, quais são as áreas que eu preciso causar uma certa absorção, uma penumbra, uma fuga de luz ou uma deflexão de luz, sombra mesmo, né? Para que você tenha em mente que essas áreas vão ter que ser simétricas entre dentes homólogos. Hoje nós estamos falando sobre os dois centrais, certo? Então, nos dois centrais, você tem que conhecer nos centrais qual é minha área de maior reflexão. Beleza, essa é a área de maior reflexão, tipo terço médio? Então, em todos os 4 incisivos, eu vou dar esta área, terço médio, como a área de maior reflexão? Beleza, mas que formato ela tem? Ela tem um formato quadrado. Quantos milímetros de largura ela tem? Se num central ela tem, por exemplo, 7 milímetros de largura, uma distância entre uma linha de brilho e outra, no outro central vai ter que ter também essa largura, porque aí você tem uma ótica equalizada. Quanto de sombra tem, né? Que área é essa área de sombra? Eu tenho que ter a mesma espessura de um dente com o outro? Claro que sim, porque senão você desorganiza a forma e acaba por desorganizar a ótica, que é importante para os dentes anteriores, né? Vou mudar. Então, essas linhas de brilho, vocês sempre escutam eu falar nas minhas lives, porque na realidade elas gerenciam sombra e luz. Para dentro delas é onde eu tenho a maior reflexão, para fora delas e para cima, que é onde é a bossa, eu tenho sombra, eu tenho fuga de luz, né? Então essas são as minhas áreas de sombra. Então eu preciso inicialmente definir isso. Eu preciso saber que dentro dessa área que eu desenhei, que eu criei um desenho geométrico de linhas de brilho, essa é minha área que mais vai refletir luz. Para fora disso é minha área que vai absorver, então eu preciso fazer tomar algumas atitudes, principalmente no acabamento, que facilitem esse equilíbrio de área de luz com área de sombra. A gente vai falar daqui a pouco sobre acabamento. Como é que eu faço isso, Tininha? Como é que eu separo área de luz de área de sombra? Como é que eu desenho o que eu quero de área de luz para o meu paciente, para deixar esses centrais simétricos, deixar esses centrais definidos, né, gente? Então, assim, é um conjunto de fatores que vão te ajudar a não ser um profissional frustrado em resina composta. A gente quer o nosso paciente chegando em casa e mostrando com orgulho, né, o trabalho estético que foi feito. A gente quer a cada consulta, a cada novo paciente estar motivado para fazer novos sorrisos. Então a gente vai ter que aprender, eu acho que os erros mais importantes e também aprender eu acho que quando a gente aprende a corrigir erros, eu acho que aí está o melhor caminho, né? Do que ficar apenas
batendo na tecla de anatomia, de luz, mas a gente quer conversar com vocês sobre os erros de vocês, tá? Então, é justo que eu quero ensinar para vocês, porque eu acho que vocês são sim merecedores, como eu, de ter sucesso com resinas compostas e ter a clínica com a agenda cheia de pacientes em busca dessas resinas compostas. Nós estamos vivendo uma situação mundial diferente, em que a gente não consegue vender para todos os pacientes cerâmica. Nós somos capazes de produzir trabalhos sem a fase laboratorial, para diminuir custo, para ser mais rápido, porque não precisa, né, de esperar aquele tempo laboratorial para vir, provar, voltar. Enfim, a resina, ela tem inúmeras vantagens. Então, a gente vai aprender agora a corrigir principalmente os nossos erros, para a gente quebrar essa frustração, para a gente ter confiança em vender esse produto, tá? Então, é o que eu quero nessas 14 lives, tá? Eu quero que vocês passem a ter essa confiança. A confiança que eu tenho, eu quero passar para vocês. Então, eu quero ensinar para vocês, além de fazer correções, além de dicas de forma, eu quero ensinar para vocês como vocês vão ter sucesso com resinas compostas, como vocês vão vender para os pacientes de vocês resina composta, como vocês podem ter autoridade na cidade de vocês para vender essas resinas compostas, tá? Então vamos conversar aqui e daqui a pouco a gente vai abrir comentários, porque eu vou querer a participação de vocês, tá? Olha só, gente, vários fatores a gente não nota às vezes que tá errado, tá? Como, por exemplo, essa visão incisal. Eu também falo bastante nos meus cursos, nas minhas lives, que o dentista tem que aprender a fazer correções nas resinas compostas, observando a vista de incisal para cervical. Ou seja, colocando o espelho clínico na incisal e notando o que acontece. Não só com a borda, o desenho da borda incisal, como também a espessura vestibular, a posição da sua borda, se ela está mais para vestibular ou se ela está mais para palatina, porque esse erro incisal, por uma vista incisal, não é aquele erro incisal somente por vestibular, é aquele erro incisal pela vista incisal, como está aí na tela de vocês. Esse é um dos piores erros, porque vocês nunca vão conseguir definir centrais simétricos se vocês não souberem corrigir essa situação. Então, por exemplo, vocês notam que os dois centrais ali em cima, né, eles estão apresentando o 11 e o 21, as linhas de borda incisal vestibular e a linha de borda incisal palatina, certo? Borda incisal vestibular e a borda incisal palatina. São duas bordas incisais. Essas duas linhas, gente, elas têm que ter uma coerência entre elas. Você não pode querer desenhar uma linha reta num central e no outro central ondulada. Quando você enxergar esse paciente por vestibular, esses dois centrais vão estar diferentes por um pequeno erro de desenho desta linha, certo? Então, é importante. Definiu um desenho de borda incisal vestibular, pega o lápis, deita uma lapiseira, deita na borda incisal do paciente, deixa esse lápis desenhar aquela linha que eventualmente você finalizou na sua escultura e enxerga essas duas linhas. O desenho das duas tem que estar simétrico. Você não pode definir desenhos diferentes que por vestibular esses dentes nunca vão parecer simétricos, certo? Outra coisa importante é a distância entre a linha incisal e a linha palatina, certo? Nós temos duas linhas incisais. Eu tenho uma linha incisal vestibular e eu tenho uma linha incisal palatina. Tá ali, ó, duas linhas vermelhas, uma vestibular e uma palatina. Tem que determinar essa areazinha no meio dessas linhas, que a gente chama de face incisal, com a mesma espessura. Um lado, essas linhas não podem estar mais distantes do que o outro lado.
O lado que essas linhas ficarem mais distantes, o que vai acontecer? A luz vai passar com mais dificuldade, porque você deixou essa borda mais grossa. O outro lado, em que você deixou as linhazinhas mais próximas, o que vai acontecer? Essa face incisal vai ficar fina, a luz vai passar com uma facilidade maior, certo? Então, qual vai ser o resultado disso? O resultado disso vai ser um dente parecer mais opaco e outro dente parecer mais translúcido. E sabe o que você pode pensar? Ah, eu errei a proporção de dentina e esmalte em algum dos dois dentes. Na realidade, às vezes você nem errou a proporção dentina e esmalte. O que você errou foi desenho dessas linhas e espessura dessa borda incisal, fazendo com que a luz atravesse esse terço incisal de forma diferente nos dois centrais. Então, gente, não tem como deixar os dois centrais simétricos se vocês não corrigirem essas linhas. Olha ali no desenho de baixo, o primeiro dente, o 11, ele tá com a espessura de borda incisal fina. O outro já está com uma espessura de borda incisal grossa. A luz passa mais diretamente em um e tem dificuldade de passar em outro. Ou seja, um dente vai parecer mais translúcido, o outro vai parecer mais opaco, certo? Então você às vezes acha que é erro de cor e na realidade foi erro do planejamento, né, dessas linhas, da posição e do desenho e também dessa espessura. Em que isto vai, onde isso vai repercutir? Na luz que vai atravessar esse dente, na sombra que esse dente vai ter que absorver, no grau de translucidez, no grau de reflexão, no grau de absorção. Toda essa ótica vai ser modificada por um erro na realidade de planejamento dessas linhas, né? Então, as pessoas elas se preocupam muito em fazer correções vestibular e não entendem que um dos primeiros lugares que vocês vão ter que corrigir antes de fazer correção vestibular é essa face incisal formada por essas duas linhas, certo? Então, nós temos vários fatores que prejudicam bastante o nosso sucesso em resinas compostas, às vezes por ter passado despercebido ou a gente não ter notado que realmente aquilo é um grande problema, tá? Outra coisa que nós precisamos saber é os componentes básicos de um checklist estético, né? Determinar o zênite de um dente, o zênite dos dois centrais. Os entes dos dois centrais, eles acabam equalizando também o lóbulo central do central. O lóbulo central do central é ótimo, né? Mas é aquele lóbulo que realmente fica no centro do central, que ele é cortado por essa linha zênite incisal. Então, se você posiciona no 11 o zênite mais para distal e você posiciona no 21 o zênite mais centralizado, para quem não sabe, zênite é o ponto mais apical do dente, né? O ponto mais alto que eu tenho de uma coroa é o zênite, por isso que é ele que desenha a nossa margem gengival. Então, posicionar o zênite de forma inadequada entre os centrais pode fazer com que esses dois dentes pareçam diferentes e não simétricos e não espelhados como eles deveriam ser, certo? Parece que um dente está mais inclinado enquanto outro dente está mais reto. Por isso, gente, que uma das primeiras coisas que a gente também tem que notar no nosso paciente, quando a gente quer trazer essa simetria favorável, é margem gengival. Na grande maioria das vezes, eu acabo intervindo primeiro na margem gengival, principalmente ali de canino a canino. Por quê? Porque se eu não tiver uma margem gengival mais harmônica, os meus dentes não vão parecer simétricos, não vão parecer com proporções ideais. Às vezes o paciente chega e fala assim: ai, doutora, um dente parece maior do que o outro, né? Quando você analisa a borda incisal, eles estão iguaizinhos, mas lá em cima no zênite, um zênite está mais alto do que o outro. Então o paciente, claro que vai ter a sensação de que você não realizou
os dois dentes no mesmo tamanho, né? Então, margem gengival é algo importante, posição de zênite tem que ser algo que nós temos que realmente saber planejar, tá? A posição do zênite também ajuda a localizar o longo eixo dental, ou seja, o quanto o dente está mesiodistalmente inclinado no arco. Então, às vezes, você fazer o zênite mais para distal num dente e o outro dente mais reto, o zênite mais reto, eu vou ter essa sensação de que um dente está inclinado enquanto o outro está reto, certo? Ou seja, às vezes suas bordas, borda mesial e borda distal, nem estão inclinadas. Às vezes você está lá com sua borda mesial, sua borda distal perfeitinhas entre os dois centrais. Só que a estrutura central, gerenciada pelo zênite, pela linha do longo eixo, que são estruturas que passam no lóbulo central vestibular, estão erradas. E aí você olha e você vai ter a sensação de que esses dentes não estão bem. E é aquele momento que a gente senta o paciente na cadeira, a gente olha, fica olhando, a secretária olha, né? Você fica com receio de dar o espelho na mão do teu paciente, justo por quê? Porque você está notando que alguma coisa estranha está acontecendo. Às vezes você pensa assim, nossa, às vezes o erro está justo nessa posição de zênite e de longo eixo dental, que muda a ótica e dá a sensação de que um dente está inclinado e outro não. Entenderam? Então tem coisinhas, né, que a gente vai ter que passar a ver, porque o intuito dessas 14 lives é fazer com que vocês tenham sucesso na clínica de vocês, que vocês atraiam mais pacientes e que vocês aprendam a organizar o tempo de vocês, sendo um tempo ideal para fazer as resinas compostas, tá? Que vocês saibam organizar a agenda de vocês para fazer a resina composta com qualidade. Nós vamos falar sobre materiais custo-benefício que vocês podem começar a trabalhar para que vocês tenham um bom retorno financeiro. Então, tudo isso é o intuito dessas 14 lives, que não é só ensinar anatomia, não é ensinar cor, é também ensinar vocês a sobreviverem de resinas compostas, porque é a nossa realidade hoje. Nós sabemos que os nossos pacientes não podem pagar somente cerâmicas, que nós temos que assumir resinas compostas, nós temos que aprender a vender isso para a gente sobreviver, para a gente ter demanda no consultório, né? Então a gente também vai comentar bastante nessas lives sobre isso, tá? É claro que, como a gente falou de margem gengival, gente, nós temos que ter uma organização da papila interdentária que forma aquela zona do triângulo interdentário. Então, a anatomia simétrica entre os centrais acaba criando uma papila interdentária entre os centrais triangular, simétrica, não tem um lado mais espremido e outro lado mais bem colocado, não tem um triângulo assimétrico, e também entre o central e o lateral, vai ajudar a formar uma papila simétrica entre centrais e laterais, né, nesse arco, tá? Então é algo que a gente também tem que aprender a observar. E é claro que vai estabilizar o ponto de contato entre os centrais, tem que saber que naquela posição que você colocar o ponto de contato, que é esse pontinho laranja que está aí na tela de vocês, estão vendo que tem pontinhos laranja, né? Esses pontinhos laranja, gente, indica o primeiro contato forte que eu tenho de um dente com o outro, porque é justo onde termina a crista marginal lá na palatina. Tininha, onde eu posiciono o ponto de contato mais forte? Onde nós temos finalização de altura de crista marginal, que é onde o dente é mais largo, onde passa o equador protético, por isso os dentes se encostam melhor aí nesse ponto. E a partir deste ponto, você deve abrir a meia incisal. Então você tem que determinar também o que você quer para o seu paciente. Uma meia bem fechadinha ou você quer uma meia um pouquinho mais aberta para dar, né, uma sensação às vezes de dente um pouco mais arredondado? Então a gente define isso
E durante as lives eu vou ensinar vocês a abrirem, pelo amor de Deus, essas ameias, porque isso compromete bastante não só o sorriso, quanto a nossa estética negra, que é esse contraste da nossa borda incisal contra o fundo negro da boca, né? Isso é importante, que o paciente faz aquele sorriso leve, o que você vê? Terços incisais, fundo negro da boca. Isso tem que ter uma aceitação estética para os seus olhos, para o olho do observador, certo? Então, saber posicionar o ponto de contato e saber abrir essas ameias, que uma dessas lives a gente vai comentar como se faz e quando se faz, o que você usa para fazer. Vocês sabiam que essas ameias, elas não podem ser abertas por qualquer disco? A gente compra aqueles discos lá de granulações diferentes, né? Discos de diâmetro maior e de diâmetro menor. Nós temos às vezes 2 ou 3 tipos de diâmetros dentro de determinadas marcas. E discos, né? Super grosso, grosso, médio, o fino, o extra fino. Vocês não sabem com que disco vocês têm que abrir essas ameias. Existe um deles especial para abertura de ameias, para que você tenha controle, para que você consiga resultado. Então isso vai ter que ser um assunto que vai ter que rodar aqui, para que você consiga finalizar com sucesso essas resinas compostas, tá? Então vocês estão vendo que vai rolar, né, muito assunto, né? Falando de margem gengival, gente, impossível a gente tentar simetria entre os centrais se a gente não tiver margem o mais simétrica possível, aquilo que a gente conseguir num recontorno gengival, numa gengivoplastia, para que a gente consiga dar desenho cervical e proporção ideal entre os centrais. Porque você pode estudar comigo regras de proporção dental, mas seu paciente pode chegar para você e falar: olha, fui para casa, a minha filha falou assim, mãe, por que um dente está maior do que o outro? Quer ver o paciente ficar frustrado quando criança nota alguma coisa? Porque criança é extremamente honesto, criança fala mesmo na cara, né? Criança não sabe, ela instiga e ela pergunta mesmo: mãe, mas por que seus dentes estão tão brancos? Mãe, mas por que um dente está maior do que o outro, né? E ele vai vir para você com esse relato: olha, minha filha olhou e falou que um dente está maior do que o outro. E é justo às vezes margem gengival que precisava antecipadamente ter sido corrigida, tá? Então nós temos aí alguns padrões. Quando a gente não consegue o padrão sinuoso, que eu acho que é um padrão estético muito aceitável, a gente tem que tentar pelo menos o padrão reto. E nós temos que corrigir a quebra dos padrões, que é quando nós temos, né, um zênite de um dente, principalmente do lateral, muito acima do zênite do central ou central e canino. Que foi? Meia hora? Nossa, eu falo tanto, caramba. Minha filha fica me controlando aqui. 1 hora é pouco de live, né, gente? Mas você tem 14 lives. Eu tenho 14 lives. A Luísa, eu falei assim, 1 hora é pouco de live, né, gente? A Luísa, mas você tem 14 lives. Ou seja, o que eu não consegui falar hoje, eu vou dar conta de falar nas 14, espero, tá? Porque quem é meu aluno sabe que eu falo muito. E a gente começa a live assim, ó. Já começa o assunto. Já começam as dicas, já começam as perguntas, as dúvidas, a resolver questões. Nada de blá, 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 encher linguiça, porque meu tempo é precioso e o tempo de vocês também. Então, vocês estão aqui para, durante essa 1 hora, estudar comigo e ponto. E vamos lá. Então, ó, isso aí foi um checklist estético que eu fiz no desenho de uma paciente que procurou estética para resinas compostas, né? Ela se queixava que ela não gostava de centrais triangulares, ela não gostava desse black space entre os centrais triangulares, ela tinha facetas de resina nos laterais, que era extremamente retangular. Ai, desligou o ar, agora eu tô ouvindo minha voz, eu tô berrando. Que era extremamente retangular e que era mais acinzentado. Mas enfim, gente, após, né, claro, uma boa anamnese, exame clínico, exames radiográficos, a gente tem que fazer um checklist, né, pra gente conhecer detalhes
e poder planejar melhor, né? Nesse checklist a gente notava, né, que a margem gengival precisava de pequenas correções, que eu tinha desenho de triângulo papilar maior de um lado e triângulos menores do outro, isso principalmente pelo formato assimétrico entre os laterais. A posição do ponto de contato interdental dela, eu acho que estava uma posição harmônica, e a abertura das ameias eu também considero uma abertura legal, não estava aquela abertura antiestética, invertida ou reta, né? Então eu acho que tinha aí um fator legal. É difícil esse tipo de trabalho porque você parte de um paciente que ele não tá tão antiestético assim, né? Mas ele quer aquela estética super maravilhosa. Então sua responsabilidade é maior ainda. Então é um caso difícil. É muito tranquilo quando a gente vai pegar aquela boca detonada, toda feia mesmo, pra gente poder reconstruir. Que a gente reconstrói até um pouco mais seguro, porque sabe que tudo que a gente vai fazer vai ficar melhor do que ele tinha antes, né? Mas a gente às vezes acaba pegando pacientes assim, ó, de grande exigência estética e que não estão tão danosos, né, assim para o trabalho deles. Então isso é um pouquinho mais complicado e por isso que a gente tem que saber mesmo planejar. Agora, gente, vamos lá. Falando em centrais simétricos, eu queria, Luísa, que você abrisse os comentários que eu preciso conversar com eles. Primeiro para saber se eles estão vivos, se estão ótimos, se já jantaram, que eu tô morrendo de fome. A Luísa não me deixa comer antes da live, gente. O que eu quero que vocês me ajudem aqui agora? Presta atenção que eu preciso da participação de vocês. Estou até com uma caneta aqui, porque de repente, quando a gente conversa, surgem dúvidas que eu posso trazer para as outras lives. O meu intuito aqui é ajudá-los. Então, quanto mais dúvidas vocês tiverem, melhor. Vamos pensar assim, ó. Quais podem ser os problemas? Eu quero que vocês me ajudem comentando. Quais podem ser os problemas que a gente causa que não deixa os nossos centrais simétricos, os nossos centrais parecerem bem iguaizinhos e espelhados? O que você acha que de errado você faz? Ou primeiras atitudes que você toma logo quando vai fazer a resina composta? Eu vou falar uma aqui para vocês. Sem fazer enceramento prévio. Eu acho que um erro pode ser não fazer um enceramento prévio, planejar essa simetria no enceramento, que é mais fácil, porque cera, gente, é um material que você pode tirar, pode acrescentar, pode refazer. Resina não, resina a gente tem que evitar ao máximo ficar retocando a nossa resina, né? Então vamos lá, vocês estão assistindo a live mesmo, que eu não vi ninguém fazendo uma pergunta? Sim, tá. Mãe, eu leio pra você. Aqui, ó. Ah, tá. É que a Luísa escondeu as perguntas. Calma, gente, vai devagar. Já jantaram. Já jantaram. Aí, Arestas e linhas. Isso. Não sabe fazer arestas e linhas, certo? Mais o que, Lulu? Erro no volume vestibular. Erro no volume vestibular. Posicionamento das arestas. Posicionamento das arestas. Linhas de reflexão. Arestas e linhas de reflexão, certo. Definição entre área de espelho e sombra. Definir. Tô anotando, porque se eu não falar alguma coisa dessas durante as 14, eu falo. Definir área de espelho e área de sombra. Não fazer o correto sulco no vestibular. Também, importante. A textura, né, do suco, a textura do suco de desenvolvimento. Área de espelho, erro no volume, as mesmas coisas. Bastante área de espelho. Não saber abrir as ameias. Largura dos incisivos. Ó, vou botar aqui, não saber abrir as ameias, concordam? Aquela meiazinha entre os centrais, se você abre ela mais para um lado e menos para o outro, ou seja, se você deixa um lado a meia mais retinha, no outro mais arredondado, concorda que os dois centrais também não vão parecer iguais? Certo? Deixa eu ver mais o que. Não saber executar uma técnica de acabamento passo a passo. Uma técnica que você siga todos os seus pacientes com a mesma técnica, o mesmo protocolo. Tem uma coisa para o sucesso que se chama protocolo clínico, que você tem que fazer no paciente
repetir no outro, repetir de volta no outro, repetir de volta no outro, porque são passos para o sucesso e que a cada vez que você for repetindo, o que vai acontecer? Você vai melhorando, né, a sua visão, a sua mão, é a tal da curva de aprendizado. Então temos que ter um protocolo para isso. Eu vou ensinar protocolo disso para vocês. Começar sem notar como que é o comportamento da linha média. Se realmente, gente, eu tenho assim, ó, espaço para os dois centrais ficarem iguais, a gente nunca tem. Sempre eu tenho um central que tem menos espaço do que o outro, porque é difícil a gente conseguir uma simetria de distâncias, né, entre os centrais. Então, às vezes, a gente tem que dar uma jogadinha numa distal de um, na mesial do outro. Então, ver a linha média e medir da linha média para a distal do dente nos dois dentes, saber a largura, é importante, é uma prévia importante para a gente saber se a gente vai conseguir uma largura natural, favorável para o paciente, ou se a gente vai ter que forçar a largura dos dois para elas ficarem iguais, tá? Deixa eu ver mais, se eu lembro mais alguma coisa. Não saber, por exemplo, como começar colocando uma matriz. Ah, Tininha, eu quero usar a matriz metálica, uma matriz posterior, por exemplo, né? Não saber posicionar adequadamente a matriz, aí acaba que a matriz fica mais para um lado, menos para o outro, um dente fica mais largo, outro fica mais estreito, a linha média fica inclinada. Enfim, gente, ó, anotei tudo isso aqui para que a gente vá, aquilo que eu puder conversar hoje, eu vou dar um ok. Aquilo que a gente não conseguir falar hoje, já vai estar planejado para as próximas lives, tá? Por isso que eu quero a participação de vocês também, porque é legal eu saber sobre as dúvidas de vocês. Pode ser que eu também tenha dúvidas, né? E vocês me ajudem um pouquinho também. Então, olha só, acabamento. Lu, passa lá acabamento. Isso. Então, ó, uma das coisas que eu priorizo, isso quem foi meu aluno online de resina, ou meu aluno online de cera, ou meu aluno presencial de algum dos dois cursos, sabe a importância que eu dou para trabalhar a fase de acabamento, antes do polimento. Porque é nessa fase de acabamento que você salva a sua anatomia. Eu falo para os alunos assim, os alunos terminam de fazer as resinas deles de canino a canino no meu curso. E eles falam assim, nossa, professor, tá tudo diferente. Um central tá totalmente diferente do outro. Os laterais nem parecem da mesma boca. Eu falo assim, gente, nós vamos salvar os dentes no acabamento. Tem que ter um protocolo. Tem que existir passos clínicos fiéis. Que você, organizando esses passos clínicos, você consegue corrigir a anatomia. Entenderam? Então, a gente vai falar já um pouquinho de algumas coisas hoje, tá? Por exemplo, ó, lembra que eu falei lá no começo da aula que uma das linhas mais importantes é o quê? Você olhar o paciente pela vista incisal para checar. Tô com um central mais para frente do que o outro? A Luísa tá pedindo para eu berrar menos. Eu tô empolgada, gente. É a primeira das 14. Quando vocês chegarem lá na 14, eu tô assim... Vocês estão conseguindo ver isso aqui? Eu tô com uma linhazinha. Hoje eu tô empolgada, é a primeira, né? 14 seguidas, vocês sabem que não é fácil. Eu quero vocês comigo nas 14. Então, olha só, eu falei lá no começo sobre observar essas linhas incisais. Estou com uma mais para palatina e outra mais para vestibular? Vou ter que corrigir, certo? Vou ter que aprender a corrigir. Um dos fatores que me ajuda a errar menos é o quê? Planejar no enceramento essas duas linhas, que no enceramento você consegue organizar melhor. Planeja no enceramento, cria elas bem definidas no enceramento. Então, eu ensino uma técnica no meu livro, no curso online, no curso online de cera, online de resina, presencial. Ensino uma técnica para você evidenciar, marcar bem essas linhas, definindo posição simétrica, espessura simétrica, desenho simétrico, tudo para facilitar a simetria do seu central. Para que eu faço isso?
simplesmente para isso aqui, ó. Você passou aí, ó? É esse aqui, Lu. Eu faço isso porque eu vou criar uma barreira palatina. Essa barreira palatina é o suporte da minha primeira camada de resina que eu vou fazer nos dentes desse paciente. Eu preciso começar pela palatina. Então, eu preciso ter algo para suportar isso. Faço a barreira, que é a cópia do enceramento, certo? Nesta barreira tem que sair o quê? As 2 linhas impressas. Essas linhas têm que estar marcadinhas ali na barreira, porque como você vai deixá-las definidas e você vai marcar ela no silicone, na hora que você colocar a resina, o que vai acontecer? Você vai ganhar de presente elas marcadas já na sua primeira camada palatina de resina. Então, nós temos aí, ó, no desenho do enceramento, tirinha não sei encerar. Pega um bom protético que faz enceramento para você, observa se ele criou essas 2 linhas, se isso está simétrico, e pega e vai fazer a sua barreira palatina para imprimir depois na resina esse desenho, certo? Que foi? Tem 2 perguntas que fizeram bastante. Se você utiliza planejamento digital e que eles têm dificuldade nas interproximais, se você usa lixa, o que você usa. Tá. E também estão perguntando como marca, se tem algum lápis específico. Isso, tá, já vou responder para vocês, tá? Ficou claro? Você, com a barreira palatina, você está determinando desenho das linhas, ângulo de 45 graus, proporção dental que você fez no enceramento, né? Altura de central, de lateral, de canino, posição deles. E também está definindo a abertura das ameias, ou seja, você ganha tudo de presente já na primeira camada palatina de resina que você vai fazer. Lulu, passa para a próxima aí. Ó, esse aqui é uma fase de acabamento de resina composta que eu estava fazendo de canino a canino. Se perdeu? Peraí. Tem um lápis, é esse aí, que tem um lápis deitadinho. Não. Não? Não, também. Esse. Achou? Uhum. Isso. O que a gente faz, gente? Mesmo eu criando a barreira para me servir como referência para todo esse desenho de borda incisal, né? Desenhos e ângulos, eu tenho que conferir isso quando eu termino a minha resina. Um dos primeiros passos que eu dou para tentar deixar esses dentes simétricos pega o lápis vermelho, eu uso o lápis Carandache, que é um lápis suíço próprio para desenho em resina, chama Carandache. Se escreve como a Luísa vai escrever aí, Carandache. Eu deito esse lápis e deixo o lápis sozinho desenhar a borda que foi criada ali. Aí eu faço com o vermelho a borda vestibular, deito o lápis inclinando um pouquinho para a palatina, certo? Que aí ele acaba desenhando a linha palatina e eu vejo o que rolou. Aí você vai ver, ó, que eventualmente uma linha foi parar um pouco mais na vestibular. Olha a linha do 12. Vocês estão conseguindo ver a linha vermelha do 12? Foi parar muito vestibular? Então eu tenho que tirar esse volume vestibular para apertar essa linha para palatina, para que eu consiga equalizar espessura e o desenho dessa linha antero-posterior contínua. Senão a cor e a forma vão parecer diferentes entre esses dentes. Entenderam? Então tem que corrigir. Mesmo que você tenha ganhado lá do enceramento através da barreira palatina, pega o lápis e vai ver. Tininha, minha linha ficou muito palatinizada. Vem da palatina para vestibular tirando. Então você vai empurrando ela para vestibular. Ficou vestibularizado, então você vai dar vestibular para palatina, tirando ali, ó, no tercinho incisal, para empurrar essa linha para vestibular, tá? Durante essas 14 lives, a gente também vai fazer um pouquinho de prática para ensinar vocês a fazerem isso na prática, né? A gente não ficar também só na teoria. Me lembra, tá, Lu, que essa aula é importante para eu fazer uma sequência na prática com eles. Está agendado.
E é claro, gente, que se eu não tiver simetria de sombra e luz, eu não vou conseguir equalizar ótica e a forma vai parecer diferente, tá? Então, com lápis vermelho, eu deixo o lápis sozinho, bem paralelo a vestibular, ó, aqui tá vestibular. Você coloca o lápis assim, ó, paralelo a vestibular. Esse lápis vai encontrar essas linhas erradas. Lembra que a professora na escola corrigia as nossas provas quando estava errado? A nossa questão estava errada, ela corrigia com vermelho. E quando a nossa questão estava correta, certa, ela fazia um certo com azul. Então, essa é a analogia que eu sigo na clínica. Tudo que está errado eu faço com vermelho, tudo aquilo que eu desejo eu desenho com azul. Então, as linhas vermelhas são linhas que eventualmente você deixou sem perceber, né, na construção manual da sua resina. Então, deita o lápis que o lápis vai mostrar onde elas estão. As linhas azuis são as linhas que você quer, que você deseja. Então, agora você não inclina mais o lápis, e sim você vem desenhando aquilo que você quer. Se as vermelhas são as linhas erradas, passa para o próximo, Lulu. Se as vermelhas são as linhas erradas, então o que você vai ter que fazer? Você simplesmente vai ter que tirar as vermelhas e o tempo todo manter a azul. Ó, não vale, de forma alguma, não vale tirar a vermelha e tirar um cadinho do azul, que daqui a pouco eu desenho o azul de novo. Você não consegue desenhar a linha azul igual duas vezes. Você desenhou uma vez, como você queria, na posição que você desejava, confere a distância entre elas com compasso, confere se os desenhos estão simétricos, se afasta um pouco, né, do trabalho do paciente para conferir se os desenhos estão parecidos, se você fez um desenho de área triangular para um lado, triangular para o outro, ou retangular para um lado, retangular para o outro, né, para o 11, para o 21. Enfim, você tem que desenhar com a tua mão o que você deseja com azul. A todo momento você tem que tirar com um disquinho, vai com um disquinho de média granulação, tira totalmente a vermelha, mantém a azul. Quando você fez a primeira parte, o que acontece? As vermelhas sumiram e a azul ficou. Será que as vermelhas sumiram? Você vai pegar o lápis vermelho de novo e você vai passar de novo o paralelo. Você vai ver que em alguns lugares a vermelha já coincidiu com o azul, mas que em outros lugares a vermelha ainda está bem diferente da azul. Aí o que você vai fazer? De novo vai tirando as vermelhas, até chegar o momento em que você passa o lápis deitado e as linhas vermelhas, que seriam as erradas, agora estão corretas porque estão coincidindo com as linhas azuis. Entenderam? Numa das lives, a gente vai ter que fazer isso para vocês enxergarem como que é isso. Porque senão vocês não conseguem corrigir simetria ótica. Você vai olhar para um paciente e vai falar assim, nossa, mas um dente está parecendo mais largo do que o outro. Um está parecendo triangular, outro está parecendo retangular. E às vezes não é erro da forma geral, e sim erro do plano de reflexão, desenho de reflexão que esse dente está transmitindo para o olho do observador. E olha só, gente, o olho do observador capta primeiro reflexão, antes da cor propriamente dita. Quando você olha o dente do paciente, você olha primeiro o plano de reflexão para depois dizer assim, eu acho que esse dente é C3, ou eu acho que esse dente é A1, enfim. Luísa pedindo para eu acelerar aqui. Tem 3 minutos. Aí, Lulu, passa ali, ó. Aí, essa imagem tá mostrando justamente eu o tempo todo removendo as vermelhas e deixando, mantendo as linhas azuis. Terminou. Passa ali a próxima, Lu, essa aqui. Terminou e tá com suas áreas agora todas com a linha azul coincidindo com a vermelha, vai pintar com lápis a área plana e vai vir com um disquinho bem de leve, varrendo a pintura dessa área plana sem remover as linhas de brilho azul. Isso vai causar o quê? Um polimento da área plana, uma planificação da área plana, a área plana se torna mais plana.
e você consegue definir um plano de reflexão melhor, tá? E aí, é claro, com isso definido, nós temos depois o resultado final do nosso paciente com o que ela desejava, dentes mais quadrados, simétricos, com nova proporção, novas ameias, enfim, um sorriso mais harmônico de resina composta. Esta é a primeira das 14, tá? Esteja comigo porque a cada dia eu vou agora reler as perguntas de vocês para elaborar os outros dias. A Luísa falou que tá acabando. Tem 1 minuto. Seguinte, teve muita pergunta. A gente vai deixar a caixinha de pergunta no Stories, tanto do Tininha Gomes quanto do Tininha Online, para eles colocarem as perguntas lá, que na live de amanhã a gente começa respondendo pergunta. Vocês entenderam? Teve muitas perguntas. Nós vamos deixar uma caixinha de perguntas lá no Tininha Online e no Tininha Gomes. Que amanhã eu começo a live respondendo essas perguntas. Que disco? Pode ser as perguntas dessa live mesmo. As perguntas desta live, tá? A gente faz um momento de começar a perguntar. Gente, vai cair, é só 1 hora, não vai fazer ficar gravado nada. no Telegram. Vai ficar gravado no Telegram. Cadê o Telegram? Tá Telegram é www.tininhaonline.com. Telegram www.tininhaonline.com. Isso. Vai pro Telegram porque tem muito conteúdo lá, hein? Tem um livro lá para vocês, que a cada dia a gente vai estar acrescentando coisas legais. Perguntas pra Tininha, gravada no Telegram. Beijos, vou jantar agora.